Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. Durante as próximas 2 semanas, o NIT Notícias apresenta uma série sobre lugares especiais de Aracaju, as nossas praças. Vamos contar em 10 episódios histórias e curiosidades desses espaços de encontro. Na primeira reportagem, conheça a história de uma das praças que representa muito a política de Sergipe, a Praça Fausto Cardoso, na série Praça Aju. Nascido em Divina Pastora, o sergipano Fausto Cardoso era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife. Foi discípulo de Tobias Barreto e escritor de vários livros. Mas em 1900, sua participação na política como deputado federal pelo Estado o consagrou como grande figura histórica. A praça, que hoje leva o nome do político, se tornou uma homenagem após o episódio conhecido como a Tragédia de Sergipe. A praça, que hoje nós chamamos e conhecemos como Fausto Cardoso, já se chamou Praça do Palácio e até mesmo Praça do Imperador. E sempre foi palco de resistência política, de resistência cultural e de resistência popular principalmente. A Praça Fausto Cardoso ela vai receber este nome, Fausto Cardoso, e vai homenagear este político sergipano apenas em 1912. Palco do primeiro Forró Caju e de diversos outros eventos, a Praça Fausto Cardoso também ficou conhecida por ter recebido diversas manifestações políticas e culturais, como o Movimento Direta Já e carnavais. A praça foi um marco da modernização de Sergipe e da mudança da capital, mas foram as atividades realizadas no espaço durante anos que a tornaram o coração da cidade. A Praça Fausto Cardoso deixa um legado de história, de memória e une todo sergipano em uma história em comum e uma memória em comum. A Constituição de 1988, em seu artigo 216, ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico por Patrimônio Cultural Brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e a definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo de caráter imaterial. No intuito de preservar esta memória, a praça passou por reformas ao longo dos anos. Por volta dos anos 2000, o Palácio Fausto Cardoso ele passou por uma grande reestruturação, realmente um restauro, que trouxe de volta inúmeros elementos que as reformas, totalmente desqualificadas de pintura e tudo mais, foi ocultando na decoração do palácio. Imagens incríveis, temas e pinturas fabulosas. Eu vi de perto em alguns momentos, eu estive por lá, que foi na época que eu estava saindo da faculdade, e eu iniciei uma pesquisa relacionada ao palácio. E por volta do ano 2010, 2011, foi entregue essa restauração para a nossa comunidade, onde foi iniciado o funcionamento do Museu Fausto Cardoso. A Praça Fausto Cardoso é a mais antiga da capital. Reformas e modernizações renovam as memórias da história de Sergipe. No decorrer de algumas reformas, inclusive o centro da cidade, o calçadão do centro da cidade passou por uma reforma por volta do ano 2000 também, em que foi trocada toda a pedra portuguesa que existia no calçadão. Mas o palácio, a Praça do Palácio, ainda foram mantidas as pedras portuguesas. Mas aproximadamente há uns 10 anos atrás, toda a pavimentação da praça foi substituída. Então as pedras portuguesas ficaram somente na nossa memória e não fazem mais parte do conjunto edilício da praça. Amanhã, a série Praça Aju traz a história da tradicional Praça Olímpio Campos, no centro de Aracaju. E o NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.